5 niveles de acercamiento a Dios. 5 niveles de acercamiento a Dios. E o texto está em Santiago, capítulo 4, versículo 8, e vai estar em pantalla para que você me siga também. E assim diz a palavra de Deus, Santiago, capítulo 4, versículo 8, diz: acercaos a Deus, e Ele se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, e vosotros de doble ânimo, purificad vuestros corazones. Amém? O princípio desse versículo diz uma palavra muito importante para nós outros. Diz assim: acercaos a Deus, e Ele se acercará a vosotros. E nesta tarde vou falar sobre 5 niveles de acercamento a Deus. E esta palavra vamos fazer uma analogia entre os 5 sentidos do ser humano e nosso acercamiento a Deus. ¿Cuáles son los 5 sentidos del ser humano? Es la vista, eso es lo que conocemos. La vista es un sentido. El otro sentido es el oído. El otro sentido es el olfato. El otro sentido es el tacto. Y el otro sentido es el gusto, el paladar. Esos son los 5 sentidos del ser humano, e eu vou fazer uma analogia entre esses 5 sentidos e nosso nível de acercamento a Deus. A Bíblia diz que nós devemos acercar-nos a Deus, acercar-nos a Deus, e quando nós tomamos o primeiro passo para acercar-nos a Deus, a Bíblia diz que Deus se acercará a nós. Devemos acercar-nos ao Senhor, e quando nós nos acercamos a Deus, Ele se acerca a nós. E eu he descoberto 5 níveis de acercamento a Deus, e eu espero e oro que você e eu estejamos no melhor nível de acercamento a nosso Deus. O primeiro nível de acercamento a Deus, eu hago agora a analogia com a vista, com o sentido de la vista. La vista é o sentido em que se requiere menor nível de proximidade. Que é isto? É decir, podemos ver as coisas sem estar cerca de las coisas. Por exemplo, nós vemos a luna, pero a luna não está cerca de nós. É um nível de acercamento, pero é um nível de acercamento muito lejos. Se vê a luna, pero você sabe qual é a distância da Terra para a luna? 239 mil milhas. Isto está lejos, verdade? Vemos a luna, pero estamos lejos de la luna. O outro exemplo é o sol. O sol, nós vemos o sol. Ojalá que você não trate de ver sem nenhum aparato em tu ojo, porque vai ter problemas. Pero se você põe certos aparatos, você pode ver o sol, que é uma bolita assim. Pero o sol está, escute isto, mais de 94 milhões de milhas. Sin embargo, podemos ver o sol. É interessante que você los vê, pero está muito lejos de ellos. Assim é o nível de comunhão com Deus de muitas pessoas. Deus está lejos de Ele. A Bíblia diz, eu creio que é no livro de Isaías, Deus dijo: mira, ustedes com seus lábios me alaban, pero sus corazones están lejos de mim. Então, há pessoas que estão em um nível de acercamento a Deus muito lejos. Eles veem a Deus, pero estão lejos de Deus. Eles veem a Deus a la distância. Eles seguem a Deus a la distância. Estão lejos de Deus. Pero sabe qual é o problema de esto? E te vou dizer nesta tarde, ponga atenção para isto. O problema é que não é bueno estar lejos de Deus. Escute esto. Não é bueno estar lejos de Deus. É uma posição insegura, é uma posição arriesgada, é uma posição peligrosa estar lejos de Deus. Lejos de Deus significa estar vulnerável ao mal. Se você está lejos de Deus, você está desprotegido contra as coisas do mal. Assim como mientras mais uno se aleja de la luz, mais se acerca a las tinieblas. Mientras mais uno está lejos de Deus,
mais cerca está del mal, del pecado e mais está vulnerável. Mientras mais nos acercamos a Deus, mais estamos protegidos, mais estamos seguros, mais nossos passos são firmes, aunque venham as tormentas, pero estamos firmes, porque com Deus, você e eu somos mais que vencedores. Com Cristo podemos fazer todo em Cristo que nos fortalece. Pero eu te pergunto, e sem Cristo? E sem Cristo? E sem Deus? Como vai estar a coisa? Que Deus tenha misericórdia. A Bíblia nos dá o exemplo de um homem, um discípulo de Jesus. Não somente um discípulo de Jesus, um discípulo cercano de Jesus, que o dia que decidiu seguir a Jesus de lejos, lhe foi muito mal. E este discípulo, este apóstolo, é o apóstolo Pedro. Jesus havia dito para Pedro: Pedro, antes que o gallo cante, tu me negarás 3 vezes. Pedro dijo, não, eu não. Que é isto? E Deus dijo isto para Pedro. E mire o que diz a Bíblia em Lucas capítulo 22, del versículo 54 a 62, está em pantalla para que você me acompanhe. Diz assim: e prendiéndole, está falando de Jesus, prenderam a Jesus, e prendiéndole, le llevaram e le condujeron a casa del sumo sacerdote. Agora ponga atenção nisto. E Pedro le seguia de lejos. O que passou então a hora que Pedro começou a seguir Jesus de lejos? E havendo eles encendido um fogo em meio do pátio, se sentaram ao redor e Pedro se sentou também entre eles. Estava falando de um grupo de pessoas. Pero uma criada, al verle sentado ao fogo, se fijou em ele e dijo: também este estava com ele. Pero ele lo negou, dizendo: mulher, não lo conozco. Primeira negação. Um pouco depois, viendo-lo, outro dijo: tu também eres de ellos. E Pedro dijo: hombre, não lo soy. Como uma hora depois, outro afirmava, dizendo: verdadeiramente também este estava com ele, porque és Galileu. E Pedro dijo: hombre, não sei o que dices. E em seguida, mientras ele todavia hablava, el gallo cantou. Então, vuelto el Senhor, mirou a Pedro. Houve um cruce de miradas de Jesus, que estava preso, foi levado, e Pedro que estava de lejos. E disse a Bíblia: e Pedro se acordou da palavra do Senhor que lhe havia dito: antes que o gallo cante, me negarás 3 vezes. E Pedro, saliendo fuera, chorou amargamente. É um peligro quando uma pessoa se descuida e se aleja de Deus. Sigue a Deus de lejos, está lejos de Deus. É um peligro, e esse é o primeiro nível de acercamento a Deus. Isso não é bueno porque está muito lejos. Você mira a luna, mas está demasiado lejos de você. Você pode mirar o sol, mas está demasiado lejos de ti. E há pessoas que estão mirando a Deus, pero Deus está lejos de eles, ou eles estão lejos de Deus. Pero que diz a Bíblia: acercaos a Deus, e que vai passar? E Ele se acercará a vosotros. Você tem que dar o primeiro passo para estar mais cerca do Senhor. Quanto dizem glória a Deus? Quanto dizem aleluia? O segundo nível de acercamento a Deus, o primeiro que vimos foi lá, vista. O segundo nível é el oído. Esse é o segundo nível de acercamento a Deus, el oído. Você tem que estar mais cerca de alguém e de algo para escuchar o sonido que está sendo produzido. Se você não escuta o sonido do sol, o sol tem sonido, há explosões no sol, há coisas no sol, você não escuta os sonidos, mas quando você se acerca mais a algo ou a alguém, você pode escutar o sonido que está sendo produzido. Se está cerca, pero não muito cerca, você pode ouvir, pero ouvir atrasado. Não sei se já passou com você. Eu, quando era niño, meu papai tinha uma finca pequena e havia um homem cortando madeira. E eu mirava esse homem de lejos, e eu veia que ele cortava a madeira, e primeiro eu veia que el hacha tocava a madeira, e eu só escutava o sonido como 1 segundo depois. Tá. A hacha tocava, tá, e eu escutava depois. Ou seja,
Eu escutava o sonido, mas eu escutava atrasado, porque eu estava lejos. Isso tem que ver com a velocidade do sonido. Não vamos entrar em detalhes. A velocidade da luz é muito mais rápida que a velocidade do sonido, pero por causa disso, se você está lejos, você quizás pode escuchar, pero você escucha atrasado. Assim é com relação a nossa cercania a Deus. Com relação a nossa cercania a Deus, três coisas podem acontecer com relação a escuchar. Primeiro, é não ouvir a Deus. Há pessoas que simplesmente não escutam a Deus. Estão conectadas em outra sintonia, não querem escutar a Deus. Há outros que escutam, ouvem, pero ouvem atrasados. Ouvem, pero ouvem atrasados. Há uma diferença entre ouvir e escuchar. Não sei se você sabia disso. Há uma diferença entre ouvir e escuchar. O que é ouvir? Ouvir é quando uno percebe involuntário. Você ouviu algo, mas você não pôs atenção. Você ouviu simplesmente porque seus ouvidos não estavam tapados. Você ouviu, pero involuntariamente. Agora, quando você escuta, quer dizer, é quando você põe atenção. Escuchar quer dizer quando você escuta voluntariamente, tratando de entender ou de entender um conselho. E essa é a diferença de ouvir e de escuchar. Então, há pessoas que estão lejos de Deus, escutam a Deus, mas escutam a Deus atrasados. Deus abre o coração desta pessoa. Mira, eu não quero que tu estejas junto com esta amistade. Eu não quero que tu estejas junto desta pessoa. E você se acha que não escutou a Deus. E quando você quer escutar a Deus, como disse em inglês, too late. Tarde demasiado. Você já entrou em problemas, você já entrou em situações porque escutou a Deus atrasado. Então, com relação a escutar a Deus, número 1, podemos não ouvir a Deus. Número 2, podemos ouvir a Deus atrasados. Diga comigo, atrasado. E número 3, podemos solamente ouvir a Deus. Que é isto? Aí está na palavra de Deus, Santiago capítulo 1, no versículo 22, diz: pero sed hacedores de la palavra, e não tão solamente oidores, enganando-os a vós outros mesmos. O outro nível é quando você escuta a Deus, pero você não hace o que Deus te manda fazer. Você vem à casa de Deus, Deus habla a sua vida, Deus habla a tu coração, pero você não toma decisões práticas de acordo com o que Deus te ha hablado. E esse é o segundo nível de acercamento a Deus. O primeiro é a vista, que está muito lejos. O segundo é o ouído, já está mais cerca, pero não está cerca suficiente de Deus. E eu oro que nesta tarde, que nesse momento, você se acerque a Deus, cerquita do coração de nosso Deus. A palavra de Deus diz: acercaos a Deus, e Ele se acercará a vós outros. O terceiro nível de acercamento a Deus, é o terceiro sentido, é o olfato. O olfato, escute isso: os químicos en el aire estimulan señales que el cerebro los interpreta como olor. ¿Sabe qué es un olor? Es cuando tu cerebro interpreta algún químico en el aire. Este es un olor. Ahora, yo interpreto esto como, ¿sabe qué? Cuando yo hablo del olfato, yo lo interpreto como la fe. El olfato, em minha maneira de ver aqui, nesta aplicação, se refere à la fé. Diga comigo, la fé. Porque la fé é estimulada quando nós outros oímos a palavra de Deus. Nuestra fé é estimulada quando você escuta a palavra de Deus. A Bíblia diz, no livro de Romanos capítulo 10, versículo 17, assim que a fé é por ele oír, e el oír por la palavra de Deus. Então, neste sentido, você começa a oler por la fé lo que Deus vai a fazer. Quando você começa a crer que Deus pode fazer lo que Ele ha puesto em tu coração, você está em outra explicação, você está olhando algo que Deus está fazendo.
Às vezes podemos oler que Deus está fazendo algo bueno, que Deus está preparando algo bueno em nossas vidas, que Deus está preparando bendições para nós outros. E esta química entre Deus e o homem se chama fé. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 11, versículo 6, sem fé é impossível agradar a Deus. Às vezes a gente habla de química, não é que não funciona a coisa com a outra pessoa, porque não havia química, e às vezes a gente quer química de acá, química para allá. Tu queres que eu te diga uma química que tu necessitas? A química que você e eu necessitamos é fé no Senhor Jesucristo. É crer em Deus que Ele vai fazer o que ha dito em sua palavra que vai fazer. Glória a Deus, diga glória a Deus. É através da fé que você começa a oler a vitória. Quizás você vê as coisas diferentes. Por lo que veio aqui, a coisa está difícil. Por lo que veio, a coisa não parece que não vai caminhar bem. Pero nós outros não caminhamos por lo que nós outros vemos. Nós outros caminhamos por lo que creemos. Caminhamos por fé e não por vista, disse a palavra de Deus. E quando você crê em Deus, você começa a oler vitória. É através da fé que você pode interpretar e entender que um problema é simplesmente uma bendição que está chegando. Glória a Deus. Por isso que o apóstolo Santiago dijo: mira, hermanos, quando vocês passem por problemas, quando passem por lutas, gozem-se. Sabe por que ele está falando isto? Porque um problema é uma bendição disfarçada. Por detrás desse problema há uma bendição para a tua vida. Por detrás desse problema Deus está trabalhando em tua vida. Por detrás desse problema Deus está preparando uma bendição especial para a tua vida. Quanto dizem glória a Deus e aleluia. Nós outros não nos guiamos por vista, nos guiamos por fé. Mire o que diz a Bíblia em 2 de Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Porque por fé andamos, não por vista. Será que você pode oler vitória nesta tarde? Será que você pode oler que este papel que você está esperando, esse documento que você está crendo a Deus, vai chegar à tua vida, vai ser aprovado, vai ser de bendição? Será que você pode oler a sanidade de Deus para a tua vida? Será que você pode oler o que você necessita da parte de Deus? Há vitória para o povo de Deus. Huele a vitória neste momento, em nome de Jesucristo. Huele a vitória neste lugar. Huele a vitória, porque Deus está com nós. Diga glória a Deus. Diga aleluia. Glória ao nome de nosso Deus. Então, esse é o nível mais cerca de Deus. Quando estamos no nível de solamente ver a Deus, está lejos. Quando estamos no nível de solamente escuchar a Deus, todavia estamos lejos. Pero quando começamos a oler algo, quando começamos a oler o que Deus está fazendo, aí já estamos mais cerca de Deus. Em que nível está você em seu caminhar com Deus? E eu te animo nesse momento a que você esteja cerca de Deus. A Bíblia diz: acercaos a Deus. Hermanos, déjame dizer para você, você não tem nada que perder quando você se acerca a Deus. Você só tem a ganhar quando você se acerca a Deus, porque Deus vai limpando tua vida, Deus vai tratando tua vida, Deus vai sendo tua vida melhor quando você se acerca à luz e à presença de nosso Deus. O outro nível, agora é mais cerca todavia, nos estamos acercando mais, amém? Começamos aí lejos, mirando a Deus de lejos, depois começamos a acercar-nos mais, já le escutamos e levamos a obedecer em nome de Jesucristo, e agora já começamos a oler o que Deus está fazendo. Pero há um nível que é todavia mais cerca de Deus, e esta é a comparação do sentido do tacto, de tocar. El tacto é um dos sentidos que se requer estar mais cerca. Solamente que você tenha um braço de uma milha, verdade? Você não tem que estar cerca, mas eu creio que nadie aqui tem um braço de uma milha. Quizás o que tem o braço mais largo aqui é 1 metro de braço, não sei. Mas você tem que estar cerca de algo para poder tocar algo. Você não pode tocar algo que você não está cerca.
Tocar em Deus ou tocar em Jesus significa receber de Ele a fortaleza que necessitamos, o entendimento que necessitamos, a virtude que necessitamos, o poder que necessitamos. Quando tocamos em Deus, em Jesus, recebemos a sanidade que necessitamos e recebemos todo o que necessitamos de Ele. Sin embargo, para tocar em Jesus, temos que estar cerca de Ele. Temos que acercar-se mais. Você pode ler algo que não está muito cerca de ti, mas você não pode tocar algo que não está cerca de você. E vamos ler alguns versículos aqui que está no livro de Lucas, capítulo 8, versículo 43 e 44. Habla de uma mulher que tinha flujo de sangue já por muitos anos. Esta mulher tinha flujo de sangue já por 12 anos. E mire o que hizo esta mulher. Ela entendeu isso que nós estamos aprendendo nesta tarde. Diz assim, Lucas capítulo 8, versículo 43 e 44, diz: Pero uma mulher que padecia de flujo de sangue desde hacía 12 anos e que havia gastado em médicos todo o que tinha e por ninguno havia podido ser curada, e se le acercou por detrás, está falando que se acercou a Jesus, se le acercou por detrás e tocou o borde de su manto, e al instante se detuvo o flujo de sangue. Agora vamos para São Mateus, o mesmo texto, pero contado com outros detalhes. Isso é o especial de los evangelhos. Você pode ler a mesma história de diferentes ângulos, com diferentes detalhes. Agora vamos para São Mateus, capítulo 9, versículo 20 e 21, que diz assim: É aqui uma mulher enferma de flujo de sangue desde hacía 12 anos, e se lhe acercou por detrás e tocou el borde del manto, de su manto, porque decía dentro de sí, mira lo que essa mulher decía: si tocare solamente su manto, seré salva. Essa mulher estava, se você ler o contexto, Jesus estava apertado por la multitud, porque onde Jesus andava, a gente se juntava, se agolpava, se juntava a ele. E aí, esta mulher não tinha como acercar-se a Jesus e começou a buscar uma maneira, e disse na Bíblia que ela dijo dentro de si: se tocare solamente su manto, seré salva, porque ela entendia que para tocar a Jesus, tinha que estar cerca de ele, porque ela entendeu que se ela tocar a Jesus, aquilo que ela necessitava, ela iria receber. Mire o que disse, agora volvendo a Lucas, capítulo 8, versículo 45 a 48. Entonces Jesus dijo: ¿Quién es el que me ha tocado? E negando todos, dijo Pedro e los que com ele estavam: Maestro, la multitud te aprieta e oprime, e dices: ¿Quién es el que me ha tocado? Pero Jesus dijo: Alguien me ha tocado, porque eu he conocido que ha salido poder de mim. Então, quando a mulher viu que não havia quedado oculta, ela queria quedar calladita, verdade? Receber sua bendição e ir-se, pero Jesus disse: não, calme-se, alguém me tocou aqui. Os discípulos: Jesus, muita gente está tocando. Não, vocês não entendem, alguém me ha tocado, porque de mim ha salido poder. Glória a Deus. E disse que então a mulher, quando a mulher viu que não havia quedado oculta, vino temblando e postrando-se a seus pés, le declarou delante de todo o pueblo por que causa le havia tocado e como al instante havia sido sanada. E ele le dijo: Hija, tu fé te ha salvado, ve em paz. Eu quero dizer a você neste momento, há duas formas de tocar a Jesus. Escute isso. Há duas formas de tocar a Jesus. A primeira forma é tocar como a multitud lo toca e não passa nada. Tocou sem querer, passou cerca de Jesus, lo tocou sem nenhuma intenção, não passa nada. Essa é a primeira forma de tocar em Jesus. Pero a segunda forma é tocar a Jesus como esta mulher lo tocou e recebeu o que necessitava de ele. E se você se acerca a Jesus e diz: Jesus, lo que eu quero em minha vida é acercar-me a ti. Eu te quero tocar
tocar, Senhor, com minha adoração, com minha fé, Senhor, eu te quero tocar, e eu sei que eu vou sentir tu poder, eu vou receber a força que necessito. Quizás você está lutando com o pecado, e você não pode parar de fumar, você não consegue parar de tomar, você não consegue sair desta adicção que você está passando, mas se você toca a Jesus Cristo com fé, em el instante, esse problema se vai detener, e Deus te vai dar a força que você necessita, a graça que você necessita, o ânimo que você necessita. E eu te pergunto, que você necessita de Jesus nesse momento? Toca em Jesus com fé, e você vai receber bendições da parte de Ele. A vida de aquela mulher se estava drenando literalmente, e ela se estava muriendo pouco a pouco, hasta o dia em que ela se acercou a Jesus e lo tocou. Pero eu te recordo uma vez mais, você não pode tocar a Jesus se você não está cerca de Ele. Você não pode tocar a Jesus se você não está cerca de Ele. E eu quero parar um momento, neste momento, da predicação que eu tinha para dizer algo para você. Você que me vê por el Facebook, você que nos escuta por la rádio, você, donde quer você nos esteja escutando, se você nos está vendo por Facebook, você quer acercar-se a Jesus e arreglar tu comunhão com Deus, arreglar tu vida delante de Deus, escreva Jesus. Escreva Jesus. E se você nos está escutando, chame ao número de nosso programa, al 813-522-9055, 813-522-9055, e queremos orar por você, se você quer entregar sua vida a Jesus Cristo. Glória a Deus. Volvendo ao mensagem, e Jesus disse a esta mulher: hija, tu fé te ha salvado, ve em paz. Como cambiou a vida desta mulher? Antes de tocar a Jesus, ela estava enferma. Depois que tocou a Jesus, ela havia sido sanada. Antes de tocar a Jesus, aquela mulher se estava morrendo. Depois de tocar a Jesus, aquela mulher tinha vida. Antes de tocar em Jesus, aquela mulher não tinha paz. Depois de tocar a Jesus, esta mulher teve paz. Uma coisa aprendemos disso: quando tocamos a Jesus, algo acontece em nossas vidas. Acercaos a Deus, e Ele se acercará a vosotros. O último nível de acercamento, e esse é o mais cerca que podemos estar, e isso é o que desejo para cada um de nós outros, é com relação ao gosto, verdade? Aí a vista, está o ouído, está o olfato, está o tacto, e agora por último, o gosto. El taste, como diz em inglês. Este é o sentido que requer o maior nível de proximidade, de cercanía. Tem que estar muito cerca de ti, para que você guste. Você sabe o que é gustar, verdade? É quando tu língua toca em algo, em uma comida. Quando tu língua toca em algo, você empieza você está gostando. Você pode ver uma naranja, você só pode saber o gosto, o sabor desta naranja, quando esta naranja toca tu língua, toca tu paladar, tus taste buds, como diz em inglês. Então, quando você tem esse nível de cercanía, você pode gostar. Escute isso, a Bíblia diz, en el Salmo capítulo 34, versículo 8, mira o que diz: gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. A Bíblia nos diz, devemos gustar a Deus. We need to taste God. Devemos gustar a Deus, ter o sabor de Deus. E quando você gusta a Deus, você lo conhece com intimidade. Se para tocar tem que estar cerca, para gostar, Ele tem que estar dentro de ti. Você sabe que Ele é bueno. Agora, não porque alguém te lo dijo, pero porque você ha provado, você ha gostado, você ha visto que Deus é bueno. E quando você diz, Deus é bueno,
Tu alma sabe lo que usted está hablando. Tu vida sabe lo que está hablando. Tu memória vai e diz: eu sei que Deus é bueno, porque quando eu estava em lutas, em problemas, quando eu me estava hundindo, Ele estendeu sua mão para mim e me levantou e me deu a vitória.